Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você nesse canal. E hoje nós vamos pro 14º episódio da nossa série Dissecando Álbuns do Pink Floyd. Hoje não podemos perder tempo, é muita informação, é muita coisa para falar desse álbum. 14º álbum de estúdio do Pink Floyd, a maior banda Pink Floydiana que existe, né? Muitos dizem que isso aqui não é rock progressivo. Eu prefiro acreditar, até porque aqui, ó, estamos na década de 90, com grunge alternativo mandando Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains e muitas outras bandas aí no estilo. Esses caras tiveram coragem, em 1994, lançar um disco de progressivo um pouco mais radio-friendly, como costumo dizer, mas um pouco mais pop. Mas isso aqui é um CD de rock progressivo de uma banda considerada por muitos uma banda de rock progressivo. Já mostro o material para vocês. Esse disco foi lançado em 28 de março de 1994, primeiro lugar no Reino Unido, lançado pela EMI, e também nos Estados Unidos, lançado pela Columbia. Eu tenho 3 cópias desse disco, versões diferentes, né? Uma eu ganhei de presente, as outras 2 eu comprei no decorrer do tempo. E além disso eu ainda tenho aqui, ó, na época eu comprei, porque quando eu comprei, eu tinha comprado primeiro o vinil, que não está comigo agora, não está na minha casa. Eu tinha comprado primeiro o vinil, e o vinil, as versões das músicas vinham editadas, as músicas não vinham inteiras. Agora, The Inside Out, ela vinha pequenininha, tinha uma fase inteira que estava cortada e eu queria a música inteira. E eu comprei a fita cassete, está aqui comigo até hoje. Aqui as estátuas, elas são de madeira, também do mesmo tamanho das de metal, que foram encomendadas pelo grande Storm Thorgerson, mais uma vez aqui fazendo esse trabalho. Vou falar mais disso quando estiver mostrando o material para você. A fita cassete, assim como o vinil também, é azul, né? Está funcionando até hoje. E também aqui o encarte da fita cassete também, ó. Eu guardo com muito carinho isso aqui, porque isso aqui, ó. É porque isso que acontece. Isso aqui é o primeiro CD, primeiro trabalho do Pink Floyd que eu compro no período do lançamento, que eu conheci o Pink Floyd com um disco que me emprestaram, The Delicate Sound of Thunder. Logo assim que tinha saído, em 88, o Alexandre Bocão me emprestou e explodiu meu cérebro. Então, eu lembro que eu estava numa lanchonete em 1984, à noite, e tocou, cara, uma música que eu fiquei, mas eu conheço a voz desse cara, eu conheço essa voz, não é possível, cara, isso tá parecendo Pink Floyd, não é possível. E depois o apresentador da rádio, se eu não me engano, foi a Rádio Cidade, falou Take It Back com Pink Floyd, cara, e eu fui saber que o Pink Floyd estava lançando aí um disco novo, então eu comprei no ato, é uma maravilha. E também vou falar mais à frente, não nesse vídeo, vou falar mais à frente sobre o material que veio depois do Vision Bell, né, que foram esses shows do Pulse da turnê do Division Bell, que é esse DVD que é repleto de faixas extras. Eu não vou mostrar agora todo o material, não vou falar dele, encarte, aquela coisa toda, mas é porque realmente é uma turnê que deu muito certo, tanto quanto a do Momentary Lapse of Reason, tá aqui também, ó. Eu acho isso lindo, cara, fantástico, mas eu vou falar disso aqui mais à frente, falar desse material mais à frente. Por hora eu vou falar dele, que tem muita coisa para falar. O que acontece? Contextualizando você, quando foi lançado a turnê do Momentary Lapse of Reason, a turnê fez um sucesso tremendo, e depois entrevistados os membros da banda, eles estavam super satisfeitos e eles sabiam no interior deles que a banda ia fazer um novo disco no futuro e iria fazer novas turnês. O Richard Wright, inclusive, na entrevista, disse que ele participou de todas as turnês, né? Até porque ele foi demitido ali no The Wall e o The Final Cut não teve turnê. E ele voltou para a turnê do Momentary Lapse of Reason. Só que agora que o Roger Waters tinha perdido o nome Pink Floyd, o Richard Wright, e isso tudo no processo já, depois do lançamento do Momentary,
o Richard Wright não pôde ser inserido como membro da banda, e sim um assalariado, tanto que agora, depois que o Roger Waters perdeu o processo e perdeu o nome do Pink Floyd, o Richard Wright falou assim numa entrevista: eu não sou mais um assalariado, agora eu sou membro efetivo do Pink Floyd, e foi o que aconteceu. Então ele estava ali empolgado para fazer um novo material. A turnê acabou praticamente no final dos anos 80, né? E agora eles tinham que pensar no que iriam fazer. Enquanto isso, estava o David Gilmour produzindo mais um disco de uma banda que ele tinha produzido em 1985, chamada The Dream Academy, uma banda de pop, né? Um pop muito bem trabalhado, claro, com David Gilmour ali na produção. Uma banda liderada pelo Nick Ladd Crowes, eu vou falar dele mais à frente. David Gilmour produziu em 85 e produziu também agora em 90 o terceiro e último disco do The Dream Academy, chamado A Different Kind of Weather. Já vou falar mais desse cara para você. E além disso, ele e o Richard Wright participaram do disco da Durga McBroom, no disco da Durga McBroom, que fazia parte de uma banda chamada Blue Pearl, uma música chamada Alive. Você pode ver o clipe, vai lá, bota Blue Pearl, Pérola Azul, ou Durga McBroom, e você vai ver o clipe com David Gilmour tocando guitarra saindo de dentro de uma flor, cara. Então o David Gilmour tocando guitarra saindo de dentro da flor. Cara, tá aí no YouTube aí, ó. Ele participou, e o Richard Wright também nos teclados, e o Richard Wright não aparece no clipe, mas eles falaram que estavam doidos para participar de uma música pop. E tá aí uma música meio que estilo de Alisa Stansfield, Enigma, uma coisa assim meio, né? E tá ali o David Gilmour e o Richard Wright em 90 e poucos, antes de pensarem em gravar o Division Bell, participando do clipe aí da Durga McBroom e sua banda, a Blue Pearl. Você sabe que Durga McBroom é vocalista aí de sessão dos discos do Pink Floyd aí, aliás, do Division Bell, e também dos shows ao vivo, né? Então tá ali eles fazendo uma coisa ou outra, até que decidem se juntar novamente para fazer um álbum. Agora não da forma como fizeram o Momentary Lapse of Reason, que começou com o David Gilmour e o Bob Ezrin, pensando se iriam fazer um disco solo ou um disco do Pink Floyd, ainda não sabiam naquela época. E o Richard Wright entrou no final da produção, e o Nick Mason não tocou bateria a não ser na música Learning to Fly, porque ele não se sentia preparado. Mas agora o que fizeram? Em 93 eles foram para o Britannia Hall. Você conhece muito bem o estúdio que o Roger Waters e o Nick Mason montaram, né? Ali em 75 para 76, e foram fazer algumas jams agora como uma banda mesmo, porque o David Gilmour e o Richard Wright falaram que eles queriam ter o mesmo sentimento que eles tinham na época do Wish You Were Here, em que todo mundo participava, todo mundo era livre para participar das composições. E o que acontece? Eles foram para o Britannia Hall, os três, mais o Guy Pratt, e ali eles começaram, que era o baixista, né, que ficou no lugar do Roger Waters definitivamente, e começaram a fazer algumas jams, algumas músicas, e começaram a juntar um monte de pedaços que eles chamavam de cluster, vários pedaços, totalizando 65 peças, né, que eles queriam unir e transformar em músicas. Dessas 65 peças, as cluster, né, que quer dizer grupo, eles separaram 24 e chamaram Bob Ezrin para agora ir para o Astoria, o barco lá, estúdio do David Gilmour, para poder começar realmente a trabalhar no disco. E ali eles começaram a pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, daqueles 60, aliás, das 24 que sobraram, né? As outras que não iriam entrar na composição final do disco, iriam entrar num disco extra chamado The Big Spliff, né? Que não chegou a ser lançado até 2014. Mas voltando aí pro disco em questão. Eles começaram a fazer votação entre eles em quais as melhores partes para poder montar as músicas, né? E eles faziam a votação, eles escutavam, aí votava essa aqui, não, essa aqui,
conta a lenda que o Richard Wright, todas as partes que ele tinha composto, ele estava voltando secretamente, né, naquelas partes, favorecendo ele mesmo, né? Danadinho esse Richard Wright. E ali começou a composição do disco. O David Gilmour, ele já tinha em mente o que ele queria escrever para o disco, o conceito do álbum. Ele já tinha mais ou menos um conceito. Erroneamente, algumas pessoas dizem assim, o David Gilmour não escreve, ele botou a esposa dele para escrever tudo. Não, se você for ver no encarte do disco, no encarte do álbum, todas as letras, com exceção de algumas que eu vou no faixa a faixa falar, foram escritas pelo David Gilmour, como ele já falou, junto com a Polly Samson, a sua esposa, agora a sua esposa. Antes, na produção desse disco, era a namorada. Ela é uma escritora, jornalista, romancista, que sabe escrever. O que acontece? O David Gilmour, ele sempre teve dificuldade de concatenar as ideias. Mas ele falava assim, ó, essa música aqui assim, eu queria falar sobre isso. E ela pegava, escutava, ela disse que ela pegava, escutava o instrumental, botava no fone e ia caminhar. E em cima do que ele queria falar, né, ela ia escrevendo, em cima das ideias dele. Entenda isso, em cima das ideias dele. Inclusive, ela numa entrevista, ela diz que toda vez que os dois brigavam, que ele era muito ruim com as palavras, o David Gilmour. Quando eles brigavam, ele pegava, ia pra guitarra, ligava a guitarra e começava a tocar guitarra, porque ele não sabia se expressar com palavras, senão tocando instrumento. Olha que coisa. Por isso, então, que ela, uma pessoa extremamente competente, ela começou a ajudá-lo a escrever em cima dos temas que ele apresentava para ela. Na época, o Bob Ezrin, que era o produtor do disco, juntamente do David Gilmour, não tinha concordado muito com isso, né? Aquela história do clube do Bolinha. Não, mas vai trazer tua esposa para poder ajudar nas letras aí. A bem da verdade, o que acontece? Na minha opinião, isso aqui na minha opinião, né? O Roger Waters é um gênio e ele escrevia as letras muito diretas, né? Você vê as letras do The Dark Side of the Moon, eu falei isso inclusive no vídeo, eram letras diretas, entendeu? Que é letras mais diretas do que do The Final Cut. É isso aqui, Maggie e papapá, são letras diretas, né? O The Wall também, ele conta, é quase uma autobiografia, mas é uma história direta, não tem muita coisa para você interpretar, tá tudo ali, por mais que seja profundo, não tem muita coisa para você interpretar, tá na cara ali do gol, assim como Animals, que foi inspirado assim no livro do George Orwell, que estava ali, uma adaptação do Roger Waters, adaptação. E o Wish You Were Here, se você parar para pensar, não é tão conceitual assim. Fala sobre isolamento, fala sobre o Syd Barrett, coisa e tal. Mas, depois que eu comecei a analisar isso no decorrer dos anos, até por conta daquele enigma de Publius, né? Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre o enigma de Publius, só para falar sobre esse enigma. A partir daí, um monte de gente começou a garimpar as letras desse disco. E viu que, cara, esse aqui não é o estilo de compor letras do Roger Waters, que é bem na cara. Toma aí, ó, quero falar isso, aqui. Isso aqui não, cara. O pessoal começou a se aprofundar nas letras, aqui tem muita coisa muito profunda, tem coisa profunda, muito bem escrita aqui. São letras que, se você for analisar, elas têm uma história, uma coisa, né? E todas elas falam, inclusive algumas que dizem até que não, mas falam sobre a falta de comunicação, a falta de entendimento entre partes separadas e a necessidade de que se garanta, como diz a letra falada pelo Stephen Hawking na música lá, Keep It Talking, tem que haver a garantia de que vai se continuar a comunicar, a falar, a se conversar. Então esse disco ele fala sobre isso, sobre a falta de comunicação e os problemas que isso acarreta, mas de forma muito profunda e muito interessante. E aí eles começaram a juntar ali, agora trazendo também
as pessoas que participaram com eles da turnê da Momentary Lapse of Reason, mas não de uma forma muito efetiva, mas para complementar, porque naquele disco, Momentary Lapse of Reason, não tem muita participação do Nick Mason nem do Richard Wright, né? Mas aqui não, aqui, cara, tanto que eles pegam os teclados antigos do Richard Wright para gravar, para o som ficar mais orgânico. São os teclados que ele usava na década de 70 para fazer o som desse disco. Eles queriam fazer um som próximo do que eles faziam ali entre Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Eu acho que conseguiram com uma abordagem moderna. Então vieram de novo para trabalhar com eles na gravação desse disco, além do Bob Ezrin na produção. Dick Perry, saxofonista, que você conhece muito bem, que participa na Where the Inside Out. O John Kerry, que participou da turnê. A Sam Brown agora, que ficou responsável pelas partes vocais de backing nesse disco. A Sam Brown não participou antes, mas está aqui participando desse disco. Também tem o Gary Wallace, que é um percussionista muito competente, e o Tim Henrik. Tim Henrik também fazendo as guitarras adicionais. Na mesa de engenharia, novamente ali o grande Andy Jackson. O Andy Jackson na mesa de engenharia, novamente. E tá aí o álbum sendo produzido. Vamos partir pro faixa a faixa, que eu acho muito interessante. Faixa a faixa desse disco, que é uma maravilha, meu Deus do céu. E o disco começa com uma composição, que foi uma coisa engraçada, uma composição do Richard Wright, né? Uma daquelas peças lá das 24, em que ele está tocando um piano e o David Gilmour, cara, ele faz um som espetacular com a guitarra. É quase um New Age. Se você parar para pensar, essa música tem uma certa similaridade com a introdução de Shine on a Crazy Diamond. E, inclusive, na época que o disco saiu, algumas pessoas achavam que o CD estava com defeito, porque dava 1 minuto e o máximo que se escutava eram chiados. Esses chiados, segundo o Andy Jackson, são ruídos eletromagnéticos de ventos solares, cara, que tem ali no começo de Cluster One. Cluster One, eles fizeram isso porque foi a primeira peça ali, o primeiro conjunto que eles decidiram colocar para abrir o disco. Esse cluster, como era em 65 partes, né? São 65 clusters, eles colocaram esse título Cluster One. Algumas pessoas dizem que esse termo também é usado para definir desordem mental. Carece de fonte, mas achei bem interessante também. É uma música muito agradável, tem efeitos, aqueles efeitos de sintetizador que são colocados, o piano do Richard Wright, mas a guitarra do David Gilmour, cara, essa música Cluster One é fantástica. Tem um trabalho muito bacana do Nick Mason, sem exageros. É uma ótima abertura para o disco, a Cluster One aí, musicaço. Depois vemos aí com What Do You Want From Me, cara. Ela tem um andamento meio parecido com a Have a Cigar. Para analisar, você já deve ter percebido isso. E ela tem uma cara meio de Chicago Blues, aquele blues de Chicago. Uma música muito interessante, os solos de David Gilmour nessa música são espetaculares. Alguns dizem que toda a primeira parte foi composta pelo David Gilmour e aquela outra parte na mudança de nota que cai para o final, é como se fosse um refrão, é uma parte composta pelo Richard Wright. A letra aqui do David Gilmour com a Polly Sanson, a sua namorada na época. E essa letra, ela fala justamente, What Do You Want From Me, está falando com os fãs do Pink Floyd que malharam o seu trabalho anterior e com certeza eles sabiam que poderiam vir a malhar. E esse trabalho também, você quer o que de mim? Você quer que eu toque essas cordas até que meus dedos se esfolem? Né? Eu não sou aquele que você precisa, se você quer isso tudo de mim, ele fala no final da letra, cara. Você pode ter o que você quiser, né? É uma letra muito interessante, direcionada à crítica
e aos fãs do Pink Floyd. É um musicaço, cara, um musicaço. Em seguida nós vemos também a música que eu acho uma das músicas mais subestimadas desse disco, que é Poles Apart. Lembra daquela banda que eu falei que o David Gilmour produziu em 1990, chamada The Dream Academy, com o seu vocalista e guitarrista chamado Nick Ladd-Krause? Então, o David Gilmour tinha procurado esse cara para fazer uma letra falando sobre o Syd Barrett, né? E o Roger Waters, a coisa do Syd Barrett, o brilho no olhar que se perdeu, aquela coisa toda. E sobre também o Roger Waters, no que ele se tornou. O David Gilmour já tinha escrito algumas coisas, o Nick Ladd-Krause, ele complementou e passaram para Polly Samson para terminar essa letra dessa música, que eu acho a música muito interessante. Cara, tu já sacou o violão no começo dela? Cara, o violão, aquele violão ali é lindo, é maravilhoso. A melodia, a forma como David Gilmour canta é espetacular. E depois ainda entra aquela parte no meio que algumas pessoas não gostam, acham esquisita. Eu acho aquela parte fantástica, que tem ali, tem barulho de portão se abrindo, tem o sino, o primeiro sino do disco a tocar, tem um barulho como se fosse um som, como se ele estivesse num parque de diversões ou num circo. Aí depois a música volta com um hard rockzinho, né? Agora o David Gilmour falando dele mesmo, é uma música muito legal. E sem falar no solo dessa música, cara, eu acho o solo de Poles Apart muito bonito, cara. Eu vou te falar, cara, todos os solos desse disco são muito bem construídos, são solos espetaculares. Essa música, eu acho ela linda demais. Tu vê todo o trabalho ali de teclados do Richard Wright, agora o Richard Wright participando totalmente do disco, diferente da A Momentary Lapse of Reason. E ótimo você ver o Richard Wright praticamente depois de Wish You Were Here inserido de novo na banda, cara. O cara era a força motriz da banda, né? Vamos combinar. Na parte daquelas ambientações, aquela coisa toda. Em seguida nós vamos com a música chamada Maroney, que quer dizer abandono, também uma progressão de acordes aí criada pelo Richard Wright. E o David Gilmour, cara, ele estava testando um pedal Whammy, que ele eleva uma oitava instantaneamente. Você faz uma nota, tu pisa no pedal e ela sobe uma oitava, dá aquele som que parece com um som de uma baleia, algo assim. É uma música extraordinária. O Nick Mason coloca ali a batida certa, os efeitos que essa música tem. Ela começa com um som de gaivotas. É uma música como se você estivesse na beira de uma praia, ponderando sobre a vida e se sentindo abandonado, já que o título trata disso. É uma música instrumental. Inclusive ela ganhou o Grammy de melhor rock instrumental daquele ano. A música do Pink Floyd ia ganhar e um Grammy. Maroney, musicaço, cara, música espetacular, cara, é uma das melhores músicas já compostas. Você tem que, né, dizer que não é uma bela música, para mim até uma heresia. Em seguida nós vamos para uma música que eu não sei lá, é uma música que eu acho que nunca gostei muito dela, apesar do solo ser muito legal e a letra ser uma das letras mais políticas da banda ali naquele momento. Fala sobre a queda do muro de Berlim. O nome da música é A Great Day for Freedom. O John Karen, inclusive, falou que essa música ela já estava composta, não a letra, ela já estava composta desde a Momentary Lapse of Reason, era para entrar naquele disco, né? Um pouco diferente, mas ela já estava composta em 86. É uma espécie de uma valsa, né? Em que o David Gilmour ele canta sobre o muro de Berlim e as vantagens ou não desse acontecimento. Há algumas pessoas, né, que teorizam que esse muro que o David Gilmour está cantando é sobre o Roger Waters e seu muro. Eu acho que não é bem isso não, eu acho que a letra ali está bem clara, é sobre o muro de Berlim. E a música começa como uma valsa ali com o piano e a voz de David Gilmour, ela vai crescendo, vai entrando aí as orquestrações do Michael Kamen, que está também de volta aí, fazendo os arranjos de orquestra. Uma música que fica muito bonita, ela vai crescendo.
E ela foi crescendo também dentro de mim, porque eu no começo não gostava muito dela, né? Mas o solo é fantástico. E em 2022 a banda lançou, né, aquela música Hey Hey Rise Up, né, para ajudar ali na guerra da Rússia com a Ucrânia. E eles lançaram essa música com a Hey Hey Rise Up, com uma nova versão da A Great Day for Freedom, que o David Gilmour pegou as master e pegou mais algumas vozes que tinham sido gravadas nos ensaios, né, pro The Pulse, pro show que viria a ser o Pulse, e lançaram ali. O John Karen, ele ficou meio pistola porque o nome dele foi inserido ali como participando, mas ele nem ao menos foi convidado para tocar ali o piano o teclado nessa música. Teve um barato desse aí, o John Karen ali, em relação a esse lançamento de 2022 da música A Great Day for Freedom, ali no single Hey Hey Rise Up, né? Em seguida entra ela, aquela música ali, cara, que parece que saiu, pra mim, parece que saiu do Dark Side of the Moon, que é Wearing the Inside Out, a música aí, depois de 21 anos, ele novamente canta, ele usa a sua voz para cantar os vocais principais, não backing como ele sempre fez, mas as vozes principais da música. Richard Wright, aquela voz britânica dele, né? Como se fosse um sábio, um ancião sábio cantando, e aqueles backing vocals ali, cara, respondendo. Ele canta uma coisa, elas falam outra. A letra é do Anthony Moore. O Anthony Moore, inclusive, já tinha participado do Momentary Lapse of Reason, no Anthony Moore. E o Anthony Moore também, em 1996, 2 anos depois, o Anthony Moore vai participar das letras do disco do Richard Wright, que viria a ser lançado mais à frente, né? A gente vai falar desse disco aí do Richard Wright de 1996, com a participação do compositor Anthony Moore, que aqui escreve a letra de Wearing the Inside Out. Tem aquele sax bacana ali do Dick Perry, cara, que arrebenta. Solos do David Gilmour, né? Aquele solo de Mini Mug que o Richard Wright faz ali no meio da música, eu acho fantástico, cara. A música extraordinária. Inclusive o livro do Nick Mason, chamado Inside Out, né? É quase que uma homenagem ao Richard Wright, né? Porque ele tirou Inside Out de Wearing the Inside Out, como o Nick Mason acabou declarando certa feita. E é um musicaço. Essa música ela foi composta a partir de um lance que o Guy Pratt fez com baixo. Ele pegou o baixo, puxou uma nota com um delay, e ali a galera compôs essa música, né? Que coisa incrível, o Richard Wright compôs essa música. É a única música do disco sem participação do David Gilmour na composição. No disco de vinil e na fita nós vamos pro lado B, que chega Take Back, cara. Isso é uma coisa que me deixa pistola, eu fico muito bravo com isso. Uma coisa que me deixa pistola é que tem gente que fala que o Pink Floyd nessa música parece com o U2, cara. Como é que pode falar um negócio desse? O pessoal esquece ali que esse lance de ebow que o David Gilmour usa aí nessa música aí é o mesmo que ele usa lá na música lá do Run Like Hell. É aquilo, cara. Aquela coisa, com aquele delay, com aquela coisa ali. O U2 que veio usar isso depois. Eles usaram inspirados no som do Pink Floyd. Não o Pink Floyd se baseou no som do U2, pelo amor de Deus. Até não muito tempo atrás eu achava que essa letra ela falava sobre um desentendimento, um problema de comunicação entre o homem e a mulher, mas não, cara. Essa música ela fala sobre a relação do ser humano com a mãe natureza, com a terra, né? A forma como eles pensam, o ser humano eles pensam que tudo que eles fazem contra a mãe natureza é uma coisa que, como é que eu vou dizer, para se fazer um bom omelete, você tem que quebrar alguns ovos. Então, que a mãe natureza ela pode sofrer alguns danos desde que seja para a evolução da raça humana.
E ali o refrão está dizendo que um dia ela vai pegar de volta, que tomaram dela. Eu acho muito interessante, cara. Tem uns versos ali que são citados por uma criança no meio da música, naquele interlúdio no meio. E os efeitos dessa música são impressionantes, são maravilhosos, cara. Take Back virou símbolo, né? A primeira música que eu ouvi do disco, naquela lanchonete que um dia estava eu ouvindo ali, né? Tava numa lanchonete e eu vi uma música, eu falei, cara, o que é isso? Eu sabia que era o Pink Floyd, o cara da rádio falou, Pink Floyd, Take Back, eu falei, lançaram um disco, cara. Então é uma coisa muito interessante. Depois dessa música, Take Back, que também tem a letra aí, ó, a letra tem participação do Nick Ladd-Krause, do The Dream Academy, que virou amigo do David Gilmour, né? Claro, o David Gilmour faz amizade com todo mundo, esse cara. E tá ali o cara do Dream Academy participando da letra junto com o David Gilmour, e a Polly Samson. David Gilmour também participa de todas as letras, com exceção de Wearing the Inside Out. Agora nós vamos para a música chamada, muitos consideram a melhor música do disco. Para mim ela poderia ser melhor, Coming Back to Life. Ela começa muito bem, é a única música composta totalmente pelo David Gilmour, sem parceria com ninguém. E no futuro ele veio dizer que essa música ela foi feita para Polly Samson. Quando ele conheceu a Polly Samson, ele estava aí envolvido nos ilícitos, né? Ele estava muito envolvido nos ilícitos e ela acabou ajudando ele a sair dessa fossa. E essa música trata um pouco sobre isso. Onde você estava quando eu estava quebrado, quando eu estava destruído, arrasado. Então essa música fala um pouco sobre isso. E começa lindamente, cara, com aquela guitarra, com a voz dele suave, uma melodia incrível. Mas ela, para mim, poderia ficar sem aquele efeito que parece um metrônomo, que fica tac, 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 e aquela guitarra meio... Se ela não tivesse essa batida, para mim ela seria perfeita, mas essa batida me estragou um pouquinho essa música para mim. Deixou ela um pouco pop, sei lá, mas um musicão. Linda, maravilhosa, só que, não sei, alguma coisa nesse arranjo de bateria dela e essa guitarra não me agrada. Aí vamos sair para ela, a Keep Talking, né, que é a música que ela sintetiza tudo do disco, né? Aquela parte que eu falei sobre a Polly Samson, dizendo que o David Gilmour tinha uma certa dificuldade de se abrir sentimentalmente falando, de se expressar, e essa música mostra isso, que ele está ali sufocado, sem conseguir se comunicar, e aquelas vozes forçando de um lado e ele falando do outro. É uma troca ali, cara. Essa música é fantástica, cara. Virou single também, fez sucesso essa música. Tem aquele loop de bateria no começo ali do Gary Wallace, cara, é fantástico, cara. Tem uns efeitos de teclado sensacionais. Aquela guitarrinha de Another Brick in the Wall, parte 1, né? Tem nessa música. É uma música fantástica, cara. O solo do Richard Wright, um solo ali no meio dela espetacular. O David Gilmour tinha ouvido a voz do Stephen Hawking num comercial de uma empresa. E o que ele fez? Ele ficou fascinado pela voz do Stephen Hawking. O que ele fez? Ele foi lá, pediu autorização para usar a voz do Stephen Hawking. Só que o Stephen Hawking no comercial não falava aquilo. Ele pegou e ficou, cara, dias editando para sair aquelas frases lá, né, que você ouve na música ali. Então foi tudo editado. O David Gilmour pegou a voz do Stephen Hawking e foi editando tudo para chegar nas frases que ele queria. E no final bombástico dessa música, né, tem ele trabalhando com talkbox, né, que transforma a música num, cara, que essa música é uma epopeia, cara. Essa música Keep Talking é um musicaço. É o Pink Floyd nos anos 90. Pink Floyd nos anos 90, uma música extraordinária, cara. Eu vou dar uma dica para você. Eu ouvi e achei extraordinário. Ouve esse disco em 360 graus. Tu já ouviu esse disco em 360 graus? A experiência é totalmente diferente, cara. Tu escuta
coisas assim que você não escuta ouvindo o disco normal. É espetacular. Seguindo em frente, nós vamos aí com a música Lost for Words. Essa sim é a música mais pop do disco. Acho essa música bem pop, mas é uma música legal. Ela tenta aparecer, na minha concepção, pode ser na sua também, com Wish You Were Here. Começa com aquela levada de violão, aí vem solo por cima. E essa música é uma das músicas assim que mais falam sobre a dificuldade de comunicação. E aqui tá bem na cara que é falando sobre Roger Waters. O David Gilmour sempre fala que esse disco ele não fez pensando as letras, os temas que ele passou para Paul, ele não pensou no Roger Waters. Ele não pensou, mas o subconsciente da pessoa, né? Essa aqui, porém, parece muito com a situação que eles passaram. Inclusive tem uma parte assim que ele diz que ele abre a porta para os seus inimigos, para o seu inimigo, e tenta consertar a situação. E o inimigo, no caso, diz: vá-se, né? A única música do Pink Floyd que tem palavrão, fora lá Not Now John, né? Que depois teve que ser tudo cortado. E aí você vê que ele está praticamente falando sobre a possibilidade, né? Ele abriu a porta para o inimigo, possibilidade de uma reconciliação, e esse próprio inimigo aí não aceitou e mandou o cara aí, né? E é uma música muito bacana. Também tem um interlúdio parecido com o interlúdio de Paul's Apart, com uma coisa meio circense, uma coisa bem engraçada ali no meio, que eu não entendo porquê, mas é uma boa faixa, né? Para mim essa e a Great Day for Freedom, Great Day for Freedom, eu acho as duas mais fracas do disco. O resto do disco nivelado em cima. E agora nós vamos para a última faixa, né? A cereja do bolo, High Hopes. O único mistério que eu não consegui desvendar até hoje dessa música é aquela abelha no começo, cara. Eu procurei em tudo quanto é lugar da internet, procurei em tudo quanto é lugar e não encontrei explicação para aquela abelha ali, aquele som de abelha. Começa ali com aquele sino, né, que você sabe, o sino daquela música Fat Old Son, do disco lá Atom Heart Mother, que é a composição do David Gilmour, né, Fat Old Son, já vem com aquele sino. É uma música que fala sobre a juventude deles, quando começaram a banda ali em Cambridge, toda aquela coisa, o saudosismo, a nostalgia, muito bem colocado ali nessa música. É uma música fantástica, considerada por muitos uma das melhores músicas do Pink Floyd, com justiça. A High Hopes, ela é fantástica, tem um refrão, uma construção fantástica, aquele sino fica tocando em toda a música, com exceção daquela parte no meio que tem tipo aquela marcha de guerra, né? Com aquele violão dele, cara, aquele som de vento, a orquestração do Michael Kamen. É uma música fantástica, e ainda termina os últimos versos citando Syd Barrett em See Emily Play, com aquela frase Float on the river, forever and ever. Aqui ele fala The Endless River, forever and ever, né? Mas cita aí, claro, o Syd Barrett. E, cara, termina com aquele solo que você conhece, cara, com aquela como é que é o nome da guitarra? Lap guitar. Cara, é muito, cara, que solo espetacular, cara, solo extraordinário. Uma música fantástica, a letra dele e a Paul Samson é a composição musical dele. E depois que termina esse solo maravilhoso, o Steve Hook, que é o empresário da banda, sempre quis participar de um disco do Pink Floyd. Aí colocam no final uma faixa escondida dele ligando para casa do David Gilmour. Quem atende é o filho lá, o enteado do David Gilmour, o Charlie. Aí o Steve Hook: Is it Charlie? E a criança do outro lado, ele: Is it Charlie? E a criança vai se apurrir e desliga o telefone, cara, coisa fantástica. Então tá aí as músicas do The Division Bell. Vamos pro material agora, sem delongas, porque tá aqui o disco. Muito bacana com essas estátuas. Essas estátuas, elas estão nos Estados Unidos, no Rock and Roll Hall of Fame. Estão lá guardadas. E a ideia aí, é claro, do Storm Thorgerson. Uma face diante da outra, que você pode até
identificar como uma face só, né, de frente, ou duas de lado, se comunicando. Aqui no meio aqui a Catedral de Ely, né, na Inglaterra, e tem a versão feita em madeira, né? Vou colocar as imagens daqui da galera fazendo essa estátua, é fantástico. Aqui, né, o kart muito bacana, esse observatório aqui, né, do Cluster One, What Do You Want From Me, tudo tem as caras, né, cara, muito interessante. Poles Apart, maravilhoso. Tá aqui também a Maronid, cara, que música bonita, cara, que música bonita. A Great Day for Freedom. Where the Inside Out, uma letra que fala sobre depressão e tristeza. Fantástico. Take Back, a Mãe Natureza aí, ó. Tá sem folhas, né, coitada. Doida pra se vingar. Aqui a... Peguei qual? Keep Talking. Cadê Coming Back to Life? Pulei isso aqui, ó. Coming Back to Life. Alguns dizem que é o Pink Floyd voltando à vida depois do Momentary Lapse of Reason, que é mais um disco praticamente do David Gilmour, né? Aqui a Lost for Words. Legal essa imagem, né? Muito bacana. E a grande High Hopes, cara. É um disco fantástico, cara. Pra mim, eu considero, eu coloco esse disco dentro do cânone do Pink Floyd sem problema nenhum. Falando isso porque dizem que a Momentary parece um disco do David Gilmour e do Final Cut parece um disco do Roger Waters. Porém, esse aqui tem 3 membros da banda trabalhando integralmente nesse disco, cara. Esse disco aqui, pra mim, ele pertence ao canone aí de forma muito coerente, muito coesa, entendeu? Pode não ser o melhor disco do Pink Floyd, mas ele cabe dentro do canone da banda. Então é um descasso, cara. O título do disco ele veio da música High Hopes. Foi num jantar junto com o Douglas Adams. Tu conhece Douglas Adams, né? O escritor do livro, da série de livros Guia do Mochileiro das Galáxias. Amigo do David Gilmour, ele ouviu a High Hopes e falou assim, pô, o título desse disco deveria ser The Division Bell, que são os sinos lá do parlamento inglês, onde os comuns e os lords, eles são, como é que eu vou dizer? Eles são chamados a votar entre o sim e o não para decidir algumas questões, né, dentro da política inglesa, né? Então tá aí o Division Bell, porque desse sino, porque desse nome. O disco iria se chamar o Paul Wall, como é que o nome do disco ia ser? Era Paul Wall e outra coisa, outro nomezinho esquisito pra caramba. Ainda bem que o Douglas Adams chegou, intercedeu aí e ficou do Division Bell. Tá aí, galera, mais um vídeo pra vocês nesse canal. Espero que vocês tenham gostado. É um disco que eu prezo muito, gosto muito. Foi o primeiro disco do Pink Floyd que eu comprei na ocasião do lançamento, né? O único. Então, cara, eu tenho um carinho muito grande por esse disco e não vejo ele fora do canone do Pink Floyd, do cânone do Pink Floyd de maneira nenhuma. Tá, beleza? Um forte abraço para vocês e até semana que vem com o 15º episódio da nossa série de Secando Álbuns do Pink Floyd. Valeu, um forte abraço, até o próximo vídeo.